O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: Este homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Os teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje vem nos mostrar o maior motivo do para que Jesus veio até nós. Do para que Jesus encarnou-se, se tornou também um ser humano como nós. O porquê, o para que ele veio. Deus precisava restaurar a sua maior obra-prima, a obra-prima da criação de Deus que somos nós, os seres humanos. E ele precisava restaurar, e para isso, ele precisava fazer isso pessoalmente. Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E era preciso, a própria imagem e semelhança vinha até nós para restaurar. Era preciso que o barro estivesse próximo da imagem e semelhança. Assim como lá na criação, o barro estava ali, à frente de Deus, ele pegou o barro, formou o homem, deu o sopro da vida. Da mesma forma, a restauração do ser humano destruído pelo pecado, era necessário o barro estar novamente à frente do Criador. Como fomos criados à sua imagem e semelhança, ele precisava nos restaurar face a face. Como o artista restaura a sua obra de arte, tira a poeira, vai restaurando o que foi destruído com o tempo, a tinta do quadro que foi saindo, ele precisa ir restaurando conforme a sua imagem. E nesse processo, Jesus vai tirar aquilo que não é nosso, aquilo que não é da natureza humana. E o que não é da natureza humana por criação? O pecado. O pecado não foi feito quando Jesus nos criou. O pecado foi como um verme, um vírus, como uma erva daninha que foi se entranhando na natureza humana. Pelos erros humanos, pelos erros do homem, o pecado entrou. E solidariamente para toda a humanidade esse pecado passou para toda a humanidade. O homem não foi criado com o pecado, mas o homem foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus, com uma natureza, uma essência de amor, a essência de Deus. E o primeiro passo da nossa parte é colocar-se diante de Deus, é estar próximo de Deus, para que Deus nos restaure, para que Deus recrie a criação novamente em nós, nós precisamos estar próximo, como o barro nas mãos do Criador. Precisamos estar à sua frente. O outro passo, Jesus vai querer saber de nós, da nossa boca. Ele já sabe o que nós precisamos ser curados, ser libertos. Mas Ele precisa escutar da nossa boca se nós já percebemos o que em nós não é da imagem e semelhança. Qual é o verme, o pecado, o vírus, a erva daninha que está entranhada em nós, que
nos tira a filiação divina, ou borra essa imagem e semelhança que está em nós. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus servos. Se nós estivermos diante do Pai, com o reconhecimento de que nós pecamos, daquilo que em nós não é por criação, ali da essência do amor, o que em nós existe de pecado, o que em nós existe que não é da natureza humana por criação, que é o pecado. Daí Deus vai fazer com nós o mesmo que Ele fez com o filho pródigo. Ele que reconheceu: Pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Eu, por livre e espontânea vontade, não quis mais ficar na casa, eu renunciei à minha filiação, mas agora estou aqui à frente. Trata-me como um dos teus servos. E aí Deus vai fazer o que fez com ele. Coloca túnica nova, anel no dedo, dizendo: você é filho, sandália nova nos pés, e faz festa. Um dia chegaram cegos diante de Jesus e Jesus perguntou: o que queres que eu vos faça? Veja, cegos não enxergavam. O que Jesus deveria fazer? Curar a cegueira. Mas, veja, Jesus quer que nós expressemos, se nós percebemos aquilo que é mais necessário. Claro, Jesus curou aqueles cegos, mas muitas vezes o Senhor pode fazer aquilo que é necessário, pode não ser a cura física, pode ser outra coisa que seja mais necessário, a raiz do pecado, o germe, o verme, o vírus do pecado que está em nós. 10 leprosos se aproximaram de Jesus, pedindo a cura. Jesus disse: vão apresentar ao sacerdote. Ele nem disse: estejam curados, mas vão apresentar seu sacerdote. Claro, no meio do caminho, eles foram sendo curados. Um só voltou. Veja, os 10 foram curados, mas um só foi salvo. Um só recebeu a cura total. Um só foi restaurado em toda corpo e alma. Foi restaurado no corpo, mas principalmente foi salvo na alma. Foi salva a sua alma. Os outros foram curados apenas fisicamente. Muitas vezes, muitos são curados fisicamente, mas depois se distanciam do Senhor. O que é mais necessário, que Jesus quer, acima da cura física, é curar a nossa alma. A mulher no poço de Jacó, naquele dia que Jesus foi em Samaria, ele esperou a mulher falar o que ela precisava ser curado, e ela reconheceu o pecado dela, o adultério, as suas fraquezas, as suas carências, e aí Jesus curou, porque o que era mais necessário nela era justamente a salvação da alma. Zaqueu, quando Jesus foi a Jericó, ele já pensava, ele já queria ver Jesus, né? Ele subiu até, porque era baixinho, subiu na árvore para poder ver Jesus em meio à multidão. Mas quando Jesus diz: a salvação hoje entrou na tua casa, eu vou ceiar na tua casa, nesse momento Zaqueu reconhece aquilo que precisava ser curado. Zaqueu reconhece que roubava, reconhece que enriqueceu à custa dos pobres, do dinheiro dos pobres ali, e ele reconhece o seu pecado e muda de vida. A mulher encurvada, que não olhava para o céu, mas olhava para o chão porque era encurvada, Jesus disse para ela ser liberta. Jesus disse, não falou ser curada. Seja curada da tua encurvatura ali, não. Mas ele disse ser liberta. E quando ela é liberta, ela volta e se levanta, olha para o alto. Jesus salvou a sua alma, e ao salvar a alma, ela foi curada do seu corpo. Algumas vezes, as nossas enfermidades interiores causam deformidades físicas. O evangelho de hoje levaram um paralítico numa maca. O que Jesus faria sendo apresentado um paralítico, que foi preciso 4 homens levando numa maca, colocando pelo teto, porque todo mundo estava uma multidão ali, não tinha lugar para entrar. Um paralítico.
Jesus deveria curar da paralisia e ele levantasse e sair. Mas veja, Jesus, a primeira coisa, quando olha, fita os olhos naquele homem, ele diz: os teus pecados estão perdoados. E aí, porque os fariseus começam a dizer: quem és tu para perdoar pecados? Claro, ao mesmo tempo que Jesus quis dar uma lição para os fariseus, mas o que mais era necessário naquele paralítico, o que mais paralisava ele, não era a sua paralisia física, mas era os pecados dele. Eram os seus pecados. E ao passo que Jesus disse: os teus pecados te são perdoados, depois ele só deu uma ordem: levanta-te, vai para a tua casa. Nem disse seja curado, ele disse levanta-te, porque a maior cura já tinha sido feita. Aquilo que paralisava todo o seu corpo, físico e alma, só precisou ele dizer: os teus pecados estão perdoados, levanta-te. O pecado nos paralisa. Muitas vezes as pessoas se afastam de Deus e se voltam contra Deus porque aquela cura física não se realizou. Mas veja, o maior objetivo do Senhor é salvar a nossa alma, é salvar-nos da perdição dos pecados. Portanto, as feridas interiores, a cura interior, o perdão dos pecados é o maior objetivo de Jesus. Por isso nós precisamos de um coração arrependido, de um propósito de mudança de vida e buscarmos o sacramento da reconciliação. Na maioria dos relatos de Jesus tem uma palavrinha que na maioria tem: levanta-se, levantar-se. No Evangelho de hoje, 3 vezes tem a palavra levantar-se. Quando Jesus curou a sogra de Pedro, ela levantou-se imediatamente e passou a servi-los. Na tempestade acalmada, que foi o Evangelho de terça, os discípulos apavorados, desesperados, com medo, Jesus levantou-se e ordenou ao vento e ao mar. A mulher do fluxo de sangue, ela se abaixou, se arrastou no chão para tocar a orla do manto de Jesus. Quando tocou, uma força a curou e ela levantou-se curada. Uma menina que estava morta, Jesus ordenou: levanta-se. Ela que estava morta, ressuscitou. Muitas vezes, quando nós não conseguimos levantar pela ordem do Senhor, Jesus vai fazer como faz com a ovelha perdida. Coloca sobre o ombro. Como o bom samaritano, coloca nos seus braços ali, como colocou no jumento, e levou para a hospedaria. Muitas vezes Jesus vai precisar falar alto para nós, porque ele fala: levanta-se, e nós não levantamos. E aí eu lembro de Lázaro, no sepulcro. Jesus disse: sai do sepulcro, Lázaro. E falou umas 3 vezes ali. E Lázaro levantou-se ali, enrolado nas faixas, e foi ressuscitado. O menino possuído do demônio, Jesus pegou pela mão e disse: levanta-se. O homem do tanque de Betesda: levanta-se, toma o teu leito e anda. A mulher adúltera que foi jogada ao chão para ser apedrejada: Jesus, eu não te condeno, vai e não tornes a pecar. Ela se levantou, outra mulher. Jesus precisou parar na frente de Paulo para que ele caísse e, ao levantar-se, se tornasse um novo homem. Veja, esse levantar-se é mais do que o levantar-se fisicamente, é ressuscitar. Quando nós estamos diante de Jesus, Ele nos ressuscita, ressuscita a nossa alma que está morrendo. Todo aquele que se coloca na frente do Senhor só não ressuscita, só não se torna uma criatura nova, se não quer. Como aquele jovem rico que se jogou na frente do mestre, mas saiu entristecido porque não quis a cura. Só na frente do Senhor conseguiremos enxergar as nossas maiores enfermidades e feridas, e principalmente as interiores. Quais as feridas da tua alma? E aqui eu pergunto mais do que as feridas e enfermidades físicas. Quais os teus pecados? O que está causando a tua paralisia, a paralisia da tua alma? Ele quer te restaurar, Ele quer te erguer, te levantar. Levanta-se. Assim como Ele disse para o paralítico, depois de perdoar os pecados: levanta-se, vai para a tua casa, está curado já. Levanta-se para aquela menina que estava morta.
Vem para fora, Lázaro. O Senhor diz para você: levanta-se, você que está mergulhado no pecado. Levanta-se. E aí, na primeira oportunidade que você tiver, procura um sacerdote. Sei que está difícil nesse tempo, mas a primeira oportunidade, procura um sacerdote. Arrependido, com propósito de mudança, para que o Senhor te ressuscite. Mas se ainda não é possível, já busca o arrependimento perfeito ali, a contrição perfeita, bate no peito, como o filho pródigo diante da lavagem dos porcos. Pai, pequei contra ti, não sou digno de ser teu filho. Eu quero ser apenas um servo. Claro, o servo vai ser filho, como Nossa Senhora. Eis aqui a serva, a escrava. Quando nós reconhecemos que somos servos, Deus nos faz filhos. Deus nos restaura. Meu irmão e minha irmã, da forma como você está nesse momento, o Senhor olha para você, fita os olhos em ti e diz, em alto e bom tom: levanta-se, seja curado. E como eu disse, principalmente, Deus vai curar as tuas feridas interiores. O necessário para que Ele faça isso é nos aproximarmos dEle. Nos aproximarmos da imagem e semelhança, para que Ele, que sabe restaurar, porque foi Ele que nos criou, Ele tire aquilo que não é nosso, que é o pecado. Aquilo que não é nosso, que é a raiz enganadora do pecado. E aos poucos, dia após dia, até o fim da nossa vida, Ele vai nos tornando novamente a imagem e semelhança dEle. Porque no céu só entrará aquele que se deixa ser restaurado novamente. Aquele que se torna uma criatura nova. Como o Senhor disse a Nicodemos, é preciso nascer de novo. Só entrará no reino dos céus aquele que se levantar, que escutar a voz do Senhor. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido, eu te levantarei, eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido, restituirei tuas forças, restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. É isso que o Senhor vai fazer, restituir as nossas forças, nos atrair a Ele. E daí Ele fará aquilo que Ele quer mais, que é curar a nossa alma e nos salvar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.